E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 91. Todos acharam aí? Salmo 91? Vamos ler desde o início, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasta ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença. Te agradecemos por tua palavra, que é santa, poderosa e eficaz para transformar as nossas vidas. E esse é o nosso desejo, que o Senhor transforme as nossas vidas por meio da tua palavra. Pedimos a ti, Espírito Santo, que abra o nosso entendimento e ilumine as nossas mentes, para que possamos entender as santas escrituras e aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações neste dia. Que a tua graça esteja sobre nós e que o Senhor nos ajude para nos ajustarmos e sermos ajustados pela tua palavra, que, como eu disse, é poderosa e eficaz para nos transformar. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá então. Hoje eu quero falar com vocês, sobre essa questão da segurança, que nós temos em Cristo. Você percebeu que desde o momento da oração inicial, nós estamos falando sobre isso, está sendo ministrado sobre isso, sobre a questão da segurança, sobre a questão da proteção que vem de Deus. E esse salmo fala justamente sobre essa questão, a questão de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa segurança. E segurança é um tema interessante, porque diz algumas determinações universais, de direitos humanos inclusive, que a segurança é de fato um bem universal, e que todo ser humano tem direito à segurança. Todo ser humano tem direito à segurança. Você sabia disso? Até nas determinações da ONU, isso está na Constituição brasileira, também está presente esta determinação de que todos nós, todo ser humano tem direito à segurança. Agora, a segurança, ela não só pode ser oferecida, como ela é oferecida e garantida, mas se junto com a segurança oferecida não houver também a sensação de segurança, então as pessoas continuam a sentir medo. Mesmo que a segurança seja oferecida, se as pessoas não tiverem a sensação de segurança, elas vão continuar com medo. O Salmo 91 aqui, ele vai nos oferecer não somente uma sensação de segurança,
Esse salmo, ele oferece para nós a garantia total e eterna de segurança e proteção que vem de Deus, né? E quando eu falo aqui, né, sobre essa questão da sensação de segurança, né, a gente pode imaginar, por exemplo, nós estarmos em um ambiente, né, num local, por exemplo, em que a segurança, né, ali esteja, por exemplo, ameaçada pela presença do crime, né? Existem criminosos na região ali, então a gente fica com medo, a gente fica apreensivo, a gente age com prudência, a gente não vai agir de forma inconsequente, né? Sabendo que tem criminosos na área que podem colocar a nossa vida em risco, ou até mesmo a vida da nossa família, a gente vai procurar se proteger. Agora imagine nesse cenário a presença da polícia. A polícia está ali presente, mas o crime continua presente, ainda que não esteja atuando. Então a gente tem a segurança porque a polícia está ali presente, mas continuamos com o medo porque a nossa sensação de insegurança também está presente, porque a gente sabe que ali naquele ambiente ou naquela região, apesar da presença física da polícia, o crime ainda está por ali rondando, né? Então o criminoso pode atacar a polícia e também pode nos atacar. Então veja que no mundo natural, ainda que a segurança esteja presente na pessoa ou através da instituição da polícia, se o crime ou as ameaças à nossa integridade também estiverem presentes, a gente vai continuar com medo. E o que esse salmo apresenta, né, é justamente o fato de que o Pai Celestial, Ele próprio é a nossa segurança. Quando o salmista, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está dizendo que Deus não está somente presente onde a ameaça ou o inimigo das nossas almas está presente. Não é só isso. Deus está presente, mas ele diz que nós, como filhos de Deus, como filhos do nosso Pai Celestial, quando nós entendemos quem Ele é e o poder que Ele tem, e nós habitamos nele, a própria presença de Deus nos envolve, e o próprio Deus é a nossa segurança. Não é algo simplesmente que está no exterior, não é uma presença exterior, é uma presença que nos envolve, e nós estamos nela, nós estamos nessa segurança e nessa proteção. O salmista, ele vai nos dizer justamente isso, que a presença do Pai Celestial é o garantidor, Ele mesmo é o garantidor, por meio do seu Filho Jesus, dessa segurança e dessa proteção. Por isso, né, que em Deus, a segurança e a proteção é mais do que uma sensação, é algo concreto, é algo real, é verdadeiro, é palpável. E além disso, essa segurança que é o próprio Deus, que é algo concreto, é uma segurança que nos impulsiona. Por isso nós, mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio aos perigos que a nossa alma corre por conta dos ataques de Satanás, nós continuamos avançando e declarando o amor de Deus, declarando o Evangelho, pregando o Evangelho, mesmo que fisicamente a nossa vida esteja em perigo. Mas a gente sabe que a nossa alma está segura, está protegida, está guardada por Deus. Por isso essa segurança, ela é também impulsionadora. Ela nos encoraja, ela nos fortalece e nos faz avançar. Porque sabemos que o Senhor está nos guardando, porque sabemos que o Senhor está nos envolvendo. Falando um pouquinho mais, né, talvez tecnicamente, sobre esse salmo, né, o Salmo 91... é um salmo onde nós não vemos nenhuma indicação de autor. Apesar de nós entendermos, né, pelo contexto e pelas palavras que são usadas, nós entendemos que também é um salmo de Moisés, não há uma indicação clara sobre isso, né? Alguns doutores judeus, inclusive, eles dizem que quando um salmo não tem um autor indicado, né? Porque no Salmo 90 a gente vê claramente, né? Lá no subtítulo diz, oração de Moisés, homem de Deus.
Mas aqui no Salmo 91 não. Então alguns autores dizem que quando o nome do autor não é mencionado, né, nós podemos designar ou podemos associar ou dizer que esse salmo pertence ao último autor escrito, né? Então, como o último autor foi Moisés, então a gente pode, por essa dedução, né, dizer que esse salmo é de Moisés. Mas de qualquer forma, mesmo a gente não podendo afirmar com certeza que esse salmo é ou não de Moisés, a gente pode perceber que as palavras usadas aqui são muito semelhantes às palavras que o próprio Moisés utilizou no Pentateuco, por exemplo, em Deuteronômio, né? Além disso, a gente percebe que alguns contrastes, né, que esse salmo traz entre a vida e a graça de Deus, a eternidade de Deus, também estão presentes no Salmo 90. Agora, o mais importante é que a gente precisa ter em mente, né, que este salmo, ele se aplica ao povo de Deus como um todo, então ele se aplica a nós. E apesar de não ser um salmo messiânico, ele está falando, está tratando do próprio Messias, ele está falando de Jesus. A gente percebe que é um salmo onde algumas características aqui daquele que habita no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, estão mais propriamente, ou são mais propriamente aplicadas a Jesus do que a nós, né? A gente vai ver isso no decorrer desse salmo. Então, não é um salmo tipicamente messiânico, mas é um salmo que fala do Messias, que fala de Jesus, né? E porque o próprio Jesus é que se encaixa, né, perfeitamente nas características descritas aqui pelo salmista, né? Outro ponto importante desse salmo é que as afirmações de segurança e preservação da vida não significam isenção de lutas ou isenção de dificuldades, né, nas diversas áreas da nossa vida. Não significa que a gente não vai ter lutas e nem vai passar por dificuldade. A gente tem que entender isso. A presença de Deus nos guarda, a presença de Deus nos protege, mas não significa necessariamente que a gente não vai passar por luta nenhuma, né? Senão a própria palavra estaria se contradizendo. E Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. O salmista aqui, ele aponta para o fato de que Deus, como nosso refúgio, né, ele é justamente aquele que nos dá segurança em meio às dificuldades e lutas que a gente enfrenta. Somente quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para Deus e nos escondemos em Deus por meio de Cristo, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, é que nós temos essa segurança de que, de fato, Deus é aquele que nos guarda em meio às dificuldades, em meio às dúvidas, em meio aos nossos medos, né? E justamente essa afirmação aqui do verso 1, né, e do verso 2, ela é maravilhosa, né, essas afirmações, elas são maravilhosas, né? Porque ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, né? Perceba como esta afirmação, ela é de fato maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isso também nos mostra algo bastante interessante. Primeiro, que toda essa proteção, toda essa segurança oferecida e declarada aqui no Salmo 91, não são para todos. Não é que existe uma elitização, não é nada disso. Acontece que existem condições que o próprio Deus estabeleceu para que nós pudéssemos desfrutar dessa segurança e dessa proteção. E qual é a condição? É nós habitarmos e nos escondermos no próprio Deus. Hoje está um dia chuvoso, né? Aliás, desde ontem. Agora, nós estamos aqui debaixo de um teto, e ainda que esteja chovendo lá fora, nós estamos secos aqui. Nós estamos protegidos da chuva. Agora, qual é a condição para nesse cenário nós estarmos protegidos da chuva? É estarmos aqui dentro. Se você estiver lá fora, não adianta você falar assim, eu quero ficar protegido da chuva. Para você estar protegido da chuva, você precisa sair dela e entrar nesse abrigo.
Agora, o que o salmista diz que descansa à sombra do Todo-Poderoso? Aquele que faz do próprio Deus o seu habitar e o seu esconderijo. Percebe também como se assemelha muito com o que Moisés diz no Salmo 90? Também no verso 1, no Salmo 90, verso 1, Moisés ele diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é aquele que nos guarda ao longo das gerações. Então Moisés, no Salmo 90, ele faz essa declaração, e o salmista aqui faz, no Salmo 91, essa mesma declaração. Então, também por isso a gente pode dizer que esse salmo é de fato uma continuação da oração de Moisés, porque ele está afirmando as mesmas coisas. E como eu disse, é uma afirmação maravilhosa. Continuando, esse Salmo 91, ele vai, à semelhança do Salmo 90, ele vai promovendo em nós uma maturidade espiritual, mostrando que as necessidades que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa peregrinação, elas não são suficientes para roubar de nós a esperança e a fé, mas também mostra a necessidade e os benefícios de quem habita em Deus. Mesmo que nesse mundo estejamos enfrentando lutas difíceis, mas comparando com o Salmo 90, mesmo que nesse mundo a gente não tenha uma morada certa, mesmo que nesse mundo nós não estejamos peregrinando, sabendo que a nossa morada não está nesse mundo, o Salmo 91 ele vai nos trazer esse tipo de maturidade. Olha, vocês estão peregrinando por esse mundo. A sua habitação, a sua pátria não é nesse mundo. A sua pátria é uma pátria celestial. Mas enquanto vocês estão peregrinando neste mundo, vocês precisam entender que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua habitação, e você precisa habitar nele. É isso que o salmista vai promovendo aqui, O ponto central, que a gente desses dois primeiros versos é justamente esse fato de que o próprio Deus é a nossa habitação. Ele é e deve ser o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Uma coisa importante também de nós observarmos aqui é que é um erro, a gente entender este salmo como um salmo universal. Eu já falei um pouquinho sobre isso agora há pouco. Não é um salmo universal, é um salmo para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que escolheram estar em Deus e andar segundo a sua palavra. São para aqueles que vivem em íntima comunhão com Deus. São para aqueles que habitam nele. Tem uma frase de Spurgeon, eu pedi pro Isaac projetar aí para a gente, mas eu vou ler também. Spurgeon, ele diz o seguinte, comentando justamente sobre esses dois primeiros versos do Salmo 91. Ele diz assim, esse título foi eu quem deu, esse subtítulo aí, habitando ou visitando. Todo filho de Deus olha para o santuário interior e para o trono de misericórdia. Contudo, nem todos habitam no lugar santíssimo. Eles correm até lá e em momentos específicos e desfrutam de aproximações ocasionais, mas não residem habitualmente na misteriosa presença. Não residir habitualmente na presença de Deus é estar mortalmente, aí já saí da frase, agora só a minha colocação aqui. Não residir habitualmente na presença de Deus é estar mortalmente sujeito aos perigos espirituais desta vida. Aquele que só fica visitando, quando tem um problema, corre para Deus, e aí ora fervorosamente, Deus vem me ajudar, ai Senhor, olha o que estão fazendo, olha as calúnias que estão falando sobre mim, olha os ataques que eu estou sofrendo. E aí quando está tudo bem, esquece de Deus, aí vai viver a sua vida como se Deus não existisse, como se nada de mal fosse acontecer. Pessoas que vivem dessa forma, elas não têm e não podem declarar
como o salmista declarou aqui nesses 2 primeiros versos. Não podem ter essa coragem, essa ousadia de dizer que Deus é o seu esconderijo, porque ele não habita na presença de Deus, ele é só um visitante. E ele é um visitante ainda pela misericórdia de Deus, porque Deus poderia impedi-lo inclusive de fazer essa visita, mas Deus não faz isso por causa da sua misericórdia. Então, essas pessoas que vão e vêm, elas estão sob um perigo mortal das suas vidas espirituais. Mas o salmista ele vai nos encorajar aqui em todo esse salmo a habitarmos em Deus, para nós estarmos sob a sua segura e constante proteção. Deus quer nos proteger, Deus quer nos guardar, Deus quer nos dar a segurança em meio a esse mundo de incertezas, em meio às ameaças constantes e que estão aumentando contra a nossa vida, contra a nossa fé, contra a nossa esperança. O salmista ele nos motiva, que ele nos encoraja a olharmos para Deus e entendermos que Deus é esta segurança, não importa os ataques que vierem contra nós, não importa quantos infernos se levantarem contra nós, não importa quantos demônios vierem contra nós, não importa quantas pessoas nos caluniarem ou nos atacarem. O salmista diz aqui que quando nós habitamos na presença de Deus e Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso abrigo, nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Por quê? Porque Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Onipotente. Ele é aquele que nos guarda. Toda a segurança e descanso verdadeiros estão nele, e desfrutam dessas realidades os que estão nele também. Não importa onde nós estejamos fisicamente, ou sob quais ameaças nós estivermos, o Senhor é a nossa segurança. O verso 2 é um verso também bastante ousado, porque ele diz: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Por que é um verso ousado? Porque ele está declarando que Deus é o seu refúgio. Ele faz isso de uma forma certeira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele declara com certeza, com convicção. Ele está sofrendo, ele está sendo atacado, mas ele tem convicção de que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua segurança. E ele ainda com mais ousadia declara: eu confio em Deus, não importa o que esteja acontecendo. Você está me vendo sendo atacado? Eu confio em Deus. Eu sei que eu estou de pé porque Deus me mantém de pé. Eu sei que eu ainda não morri porque Deus me mantém de pé. Paulo foi espancado, jogaram ele lá na porta da cidade, acharam que ele estava morto, mas Paulo confiava em Jesus, Paulo confiava em Deus. E ainda não havia chegado o momento em que Paulo haveria de deixar este mundo. Paulo ficou ali jogado, desmaiado, todos pensaram que ele tinha morrido. Passa um tempo, Paulo recobra a consciência, se levanta, sacode a poeira e vai fazer o quê? Ele volta para lá para pregar o Evangelho. Ele volta para o meio daqueles que o espancaram, ele volta para o meio daqueles que tinham feito todas aquelas atrocidades, tinham sido cruéis com ele. Por quê? Porque ele confiava em Deus e porque ele sabia o poder do Evangelho para transformar aquelas vidas, para transformar aquelas pessoas. É uma declaração, esse verso 2 é uma declaração ousada, sim, é uma declaração ousada e corajosa, que somente aqueles que de fato confiam em Deus podem declarar em meio a tudo que enfrentam. Porque somente estes que podem, ou que depositam sua confiança em Deus, subjugam a sua própria vontade, seus próprios desejos, subjugam a sua própria dúvida e medo àquele que é de fato poderoso, ao Deus Altíssimo. Recebem dele tudo o que é necessário para viver neste mundo, como diz o apóstolo Pedro, se eu não me engano, na sua primeira carta. Por isso o salmista, ele nos exorta a buscarmos esta presença do Senhor e fazermos de Deus o nosso único e suficiente refúgio.
Como eu disse, somente os que habitam em Deus podem declarar com extrema coragem, isenta de dúvidas, que Deus é o seu refúgio e sua fortaleza. A partir do verso 3 até o verso 13, nós vemos aqui o poder de Deus sobre os muitos perigos da vida, né? E aqui nós vemos 9 garantias nesses versos, né? Nós vemos 9 garantias que o próprio Deus dá, e eu quero deixar claro aqui, e você precisa ter isso bem claro na sua mente, no seu coração, que a primeira e grande garantia que nós temos é a própria presença de Deus. A própria presença de Deus é a garantia que nós temos de estarmos seguros e protegidos em meio a este mundo tenebroso. Deus é a nossa garantia. Mas a partir do verso 3 aqui até o verso 13, nós vemos, a partir da garantia da presença de Deus, outras 9 garantias de proteção, né, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, né? Eu vou citá-las aqui, né? A primeira delas é proteção de perigos ocultos, né? Verso 3. Imunidade de doenças fatais. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? No verso 4, nós vemos o abrigo, né, e refúgio no Altíssimo. Proteção na fidelidade de Deus. A quinta garantia, libertação do medo, verso 5. A sexta garantia, a segurança em meio ao massacre. Sétima garantia, segurança contra as calamidades, né? Isso está no verso 9 e 10. Versos 11 e 12, nós vemos a garantia, né, que Deus nos dá de estarmos protegidos por escoltas de anjos, né? Verso 11, inclusive, foi o verso que Satanás usou contra Jesus, né, para tentar Jesus. O verso 13, nós vemos a vitória sobre o leão e sobre a áspide, né, ou sobre a serpente, né? Isso no verso 13. Então nós vemos que algumas dessas características, como eu disse no início, elas são muito mais propriamente aplicadas a Jesus do que a nós como um todo, né? Nós vemos que Jesus foi o único na face dessa terra que, de fato, viveu neste mundo e obedeceu plenamente às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, não fraquejou, não titubeou, não se inclinou para nenhuma outra, para nenhum outro lado a não ser a vontade de Deus. Ele cumpriu plenamente a vontade de Deus. Então a gente percebe que muitas características aqui que são garantidas, essas garantias são principalmente e talvez basicamente aplicadas a Jesus e não diretamente a nós. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, só pensando um pouquinho mais aqui nesses versos 3 e 4, por exemplo, né? Nós vemos no verso 3, né, como já foi dito desde o início aqui dessa reunião, né, que Deus livra aqueles que habitam na sua presença do laço do passarinheiro, né, e também da peste mortal, né? O próprio Deus é quem nos livra das armadilhas que Satanás prepara contra nós. Deus protegeu e guardou o próprio Jesus das armadilhas que Satanás preparou contra ele, né? E também da peste mortal, as doenças mortais, Deus livra e guarda. E aí a gente pode pensar, mas a gente fica doente. Quantas pessoas, né, não só nessa época de pandemia, mas em todos os períodos da existência humana, quantas pessoas que confiam em Deus, que creem em Deus, morreram de doenças fatais? Quantas pessoas ainda estão sofrendo por conta de doenças fatais, mesmo crendo em Deus, mesmo confiando nele? A grande questão é que nós precisamos entender que mesmo que a gente sofra ou seja atingido por essas doenças, ninguém vai morrer antes de cumprir com o propósito que Deus estabeleceu. Como diz o pastor Silvio, né? Nós somos imortais até aquele dia que Deus estabeleceu para a nossa partida. Nós não vamos morrer antes do tempo. Se nós confiamos em Deus, nós depositamos a nossa vida nas mãos dele,
Não importa o que venha, não importa a enfermidade que venha, não importa os ataques que venham contra nós, Deus não vai permitir que a nossa vida seja tirada até que a gente cumpra o propósito que Ele estabeleceu. Jesus, evidentemente, Ele não, durante a sua vida aqui na terra, Ele não ficou doente. A Bíblia não relata que Ele ficou doente. A Bíblia fala que Ele ficou cansado, mas não que Ele ficou doente. A Bíblia nos mostra que Jesus, em tempo algum, em momento algum, mesmo debaixo de grandes e persuasivas tentações, Ele não caiu. Ele permaneceu firme, porque o Espírito o ajudou, porque Deus o guardou. Nesses versos aqui, né, versos 3 e 4, né, nós podemos ver também como que o diabo, né, incansavelmente, ele vai preparando armadilhas contra nós para nos capturar e nos ataca, né, de uma forma cruel. Ele nos ataca espiritualmente de uma forma cruel. A segurança que nós temos em Deus é que, de fato, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E nós confiamos nesse propósito. E nós confiamos que Deus vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos sustentar, até que a gente cumpra com tudo aquilo que Ele estabeleceu, com tudo aquilo que Ele prometeu, com tudo aquilo que Ele planejou. É nessa confiança que nós devemos viver, na confiança de que nós vamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou, e nada poderá tirar as nossas vidas antes disso. Nada poderá tirar as nossas vidas antes disso, porque Deus, que é o doador da vida, que é também aquele que tira a vida, a Bíblia diz que Ele contou os nossos dias. Nós já vimos aqui, né, no Salmo, inclusive no Salmo 90, que nós precisamos aprender e pedir para que Deus nos ajude a contar os nossos dias. Como nós devemos viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas, de ataques? Como nós devemos viver para glorificar e exaltar o nosso Deus? Moisés nos ensina isso através do Salmo 90. E a gente precisa aplicar isso em nossas vidas. O salmista nos chama então para nós confiarmos em Deus e encontrar nele toda a proteção que nós de fato precisamos. Amém? E qual é a garantia que Ele nos dá para nós meros mortais, né? É que Ele nos cobre com suas asas e Ele nos guarda com a sua verdade. A verdade de Deus é a nossa proteção. A verdade das Escrituras é a nossa proteção, porque o próprio Jesus disse que Ele é a verdade. Então esta verdade é que nos guarda, essa verdade é que nos protege, essa verdade é que nos fortalece. Dia e noite a gente está sob ameaça, né? Mas o salmista ele diz aqui: não temerás os temores ou os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que se arrasta ao meio-dia. A gente não precisa temer, porque o próprio Deus é a nossa segurança e a nossa proteção. Ele nos guarda. O salmista reafirma aqui que nós devemos confiar em Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que venha contra nós, nós temos que confiar em Deus. E Ele nos chama a confiar em Deus o tempo todo, de dia e de noite, de madrugada. Não importa a hora, não importa o minuto ou o segundo. Confie em Deus, deposite toda a sua confiança em Deus. Não tenha medo de perder emprego, não tenha medo de passar fome, não tenha medo do frio, não tenha medo do calor, não tenha medo do bandido, porque se Deus permitir que o bandido venha até você com uma arma em punho e não for o dia que Deus planejou para você partir, ele pode apertar o gatilho lá quantas vezes ele quiser, você não vai morrer, a sua vida não será tirada. Nós temos exemplos entre nós, né? Lembram-se do irmão Luiz, né, que foi assaltado, e aí o cara atirou, olha só, o cara atirou, não sei se por medo, sei lá por qual reação, porque o irmão Luiz, né, não reagiu, mas o cara atirou, a bala pegou aonde? Numa moeda que estava no bolso. Foi a moeda que guardou o irmão Luiz? Não, foi Deus que pôs a mão ali e falou assim: ó, dessa moeda você não passa. Falou para a bala, né?
Dessa moeda você não passa. E poderia atingir o coração do irmão Luiz. A bala poderia vir um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mas não. Deus colocou a mão ali e Deus protegeu e guardou a vida do irmão Luiz. O próprio Davi diz, né? Eu posso passar no meio de um batalhão que eu não seria atingido. Por quê? Porque Deus nos guarda, porque Deus nos protege. Agora não vai também utilizar esse verso, né, que eu usei de Davi, e falar assim, Deus me protege, eu posso passar no meio de um batalhão que eu não vou ser atingido. Aí você vai lá no meio do tiroteio, na favela da Rocinha, e fala assim, Deus me protege. Pode atirar aí, não vai fazer isso, né? Porque a Bíblia também fala, né? E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é? Não pense que você é o super crente, porque você não é não, viu? O homem de aço, né? Você não é homem de aço coisa nenhuma. Alguns estão mais para homem bagaço do que de aço. Então, só o pó da rabiola, né? Como dizem alguns, né? É só o chassi do grilo, né? Mas percebe que o salmista aqui, ele fala que de todas as coisas que a gente pode ter medo e das coisas que são reais, nós não só podemos, como devemos confiar em Deus, porque Deus é quem nos guarda. Um outro texto que foi citado aqui, né, foi o texto de Paulo. Paulo, ele fala, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal, que estão no ar. Paulo também vai falar lá em Efésios, né, que quando nós depositamos a nossa fé em Cristo e quando nós abraçamos a verdade, né, como um cinturão, o que isso vai proporcionar para nós? Os dardos inflamados do diabo serão apagados. Não vai ter efeito contra as nossas vidas. Por quê? Por causa do escudo da fé. É o que Paulo fala lá em Efésios 6, no verso 16. Nos versos 7 e 8 aqui desse salmo, né, talvez seja um dos versos mais mal entendidos, né, ou mal interpretados que a gente tem, né, porque ele diz: poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Por que é um salmo ou um verso muito mal interpretado, né? Primeiro, a palavra usada aqui para cair, ela tem tem um amplo significado e uma ampla aplicação, né? Significa morrer de fato, né? Mas também significa ser lançado para baixo, condenado, falhar de uma forma terrível, né? Não resistir, ou até mesmo estar desamparados. A maioria das pessoas acaba interpretando esses versos, né, como se fosse uma vingança de Deus, né, contra aqueles que se levantam contra nós, né? Mas não é isso. Não é uma vingança de Deus contra aqueles que se levantam contra nós. Mais uma vez citando, né, o que o Samuel disse no início aqui, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né, mas contra as potestades do ar, né, contra os poderes espirituais, né, nesse mundo tenebroso. As pessoas que caem aqui, elas caem por quê? Elas caem porque elas estão vivendo fora da presença de Deus e fora dos princípios que Deus estabeleceu. Esta é a condição principal pela qual elas caem. Por que 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita? Porque essas pessoas que caem não estão habitando no Deus Todo-Poderoso, não fazem de Deus o seu esconderijo, a sua habitação, o seu refúgio. Mais uma vez, né, a gente percebe que, principalmente esses versos aqui, eles se aplicam principalmente a Jesus. Não é porque... para quem o salmista está dizendo aqui, ou para qual é essa profecia, ou qual é essa profecia? Essa profecia, quem caiu ao lado de Jesus, ou quem caiu, né? Quais foram os inimigos que caíram quando Jesus estava lá na cruz? É evidente que foi todo o inferno. Foi todo o inferno que caiu.
O diabo caiu. A Bíblia fala aqui, né, através de Paulo, que Jesus triunfou sobre o próprio Satanás, na casa que ele achava que era dele, né? O pastor Silvio sempre cita aqui, né? O diabo não tem nem a chave da própria casa, porque Jesus foi lá e tomou a chave da casa que o diabo supostamente achava que era dele. Esses versos, eles mostram claramente que o próprio Jesus foi preservado ali em meio a todos os ataques, e isto porque ele enfrentou todas essas dores, lutas e batalhas em nosso favor. Mais uma vez, né, a gente precisa perceber o foco que o salmista nos dá aqui. O foco do salmista nesses versos não está em quem cai, mas em quem é preservado e por que é preservado. Mais uma vez, aqueles que caem, eles estão desamparados. E se nós pensarmos em Jesus, Jesus não foi desamparado, a não ser naquele momento exclusivo em que ele estava recebendo sobre si todos os nossos pecados, e que Deus virou o rosto para não ver Jesus, né? Na verdade, para não ver o pecado da humanidade sobre Jesus, a não ser nesse momento específico. Em todos os momentos, Jesus foi amparado por Deus. Jesus nunca esteve desamparado. Jesus nunca esteve nunca foi abandonado. Jesus nunca caiu. Jesus nunca pecou. Em toda a sua vida aqui na terra, Jesus nunca pecou. Por isso que esses versos são principalmente relacionados a Jesus. Porque hoje mesmo de manhã, se você pensar bem, você pecou, ou em pensamento ou em atitude. Talvez daqui a pouco você vai pecar de novo. Então, o cair aqui, né, justamente está relacionado àqueles que se levantam contra Deus. E aquele que é mantido de pé é o próprio Jesus, porque o próprio Deus o manteve de pé. Avançando aqui para a gente já ir para o final. Nada pôde derrubar Jesus. Jesus, ele esteve guardado por Deus o tempo todo de sua vida, até a cruz. E depois, quando ele morreu, antes de ressuscitar, ele foi ao inferno. E ele venceu Satanás lá no inferno. E reconquistou para nós que somos seus filhos, aqueles que confiam nele, aqueles que creem nele, ele conquistou para nós o direito de sermos feitos filhos de Deus. Ele conquistou para nós o direito de nós habitarmos em Deus como ele habita em Deus. Ele conquistou para nós o direito de nós estarmos refugiados em Deus, como ele sempre esteve refugiado em Deus. Então, se por um lado esse salmo ele está profetizando acerca de Jesus, e nós não temos todas as características ali para permanecermos de pé, Cristo conquistou isso por nós. E em Cristo nós podemos habitar no esconderijo do Altíssimo. Em Cristo ou por Cristo nós podemos declarar: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Por causa de Cristo e da presença do Espírito Santo em nós, nós podemos declarar com ousadia: Senhor, eu confio em Ti, e eu estou em Tuas mãos. Nada poderá me derrubar, nada poderá me subjugar, nada poderá me derrotar, porque o próprio Cristo, que não foi subjugado, que não foi derrotado, que não foi derrubado, que permaneceu de pé, Ele me mantém de pé, Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele me protege. Jesus abriu o caminho, sendo Ele próprio este caminho, para que nós pudéssemos nos achegar ao Pai e nos refugiarmos nele. Uma coisa que nós precisamos também entender desse salmo, que esse salmo é um chamado para nós. É um chamado para nós respondermos ao próprio Deus que está nos atraindo para junto de si por meio de Cristo. Nós não
somos protegidos por Deus porque nós somos especiais, ou porque nós somos bonitinhos, ou cheirosos. Não é por causa disso. Nós estamos protegidos e guardados por Deus porque nós atendemos ao chamado que Ele nos fez para confiarmos nele, para dependermos dele, para andarmos segundo a sua palavra. Os que caem não atenderam a este chamado, por isso eles caíram. E uma coisa bastante importante que nós precisamos ter no nosso coração é que, na posição em que o próprio Deus nos colocou de guardados e protegidos por Ele, quando nós olhamos para aqueles que estão caindo, nós não devemos debochar, nós não devemos nos alegrar, nós devemos nos entristecer, porque eles caíram, porque não estão na presença de Deus, mas poderiam estar no lugar onde nós estamos. Alguns deles vão cair ou estão temporariamente caídos, e esses que estão temporariamente caídos precisam que nós nos acheguemos a eles e preguemos o Evangelho, para que eles possam depositar a confiança deles em Deus e serem arrancados do reino das trevas, como diz Paulo, que um dia nós fomos arrancados do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus Cristo. Esses, quando receberem o Evangelho também, através da nossa pregação, da nossa intencionalidade de mostrar para eles o caminho que é Jesus, eles também poderão crer pelo poder e a ação do Espírito Santo sobre eles, e quando eles crerem em Jesus, eles também serão transportados desse lugar de queda e serão trazidos para o lugar de segurança, de paz e esperança em Deus. O verso diz, o verso 8 diz, que somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Está falando evidentemente de Jesus, que contemplou lá na cruz, e na ressurreição, a derrota de Satanás e a derrota do inferno e de todos aqueles que o rejeitaram. Mas quando se aplica a nós, nós precisamos ter misericórdia da mesma forma como o próprio Cristo teve misericórdia de nós. Nós não podemos ser aqueles que tripudiam sobre a queda daqueles que ainda não creem no Senhor. Nós precisamos clamar pela vida deles. Nós precisamos pedir para que Deus os alcance. Como eu disse, aqueles que caem, eles caem porque não atenderam ao chamado. Mas o que Jesus diz lá em João, ou o que o próprio João diz, no capítulo 1, verso 12: mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de serem feitos ou se tornarem filhos do próprio Deus. Nós atendemos a este chamado, e por essa mesma misericórdia nós respondemos positivamente a esse chamado. Então, em meio aos perigos e ataques que nós sofremos, Ele nos chama para nos proteger, e o Espírito Santo nos convence dessa verdade. Esta é a única razão desse número terrivelmente alto, de pessoas que caem ao nosso lado e nós não sermos atingidos. É por causa da misericórdia de Deus para conosco. Misericórdia que Ele também quer estender para muitos daqueles que hoje estão numa condição de queda. Mas aqueles que recusarem este chamado e derem as costas para Jesus, vão permanecer na queda e estarão sob a condenação eterna. Mas o salmista, mais uma vez, garante que a nossa proteção está em Deus. Dos versos 9 ao verso 13, o que nós vemos ainda de uma forma mais profunda, como esse salmo se aplica a Jesus. Nos versos 9 e 10, nós vemos que o Pai concedeu a Jesus segurança contra a calamidade. No versos 11 e 12, proteção através da escolta de anjos. No verso 13, vitória sobre o leão e a áspide. O leão aqui, provavelmente na sua Bíblia também deve estar em letra minúscula,
porque o próprio diabo, ele vem contra nós como leão. Ele não é um leão, mas ele vem como leão, né? Jesus falou sobre isso, né? Mas o verso 13 diz aqui sobre uma vitória sobre o leão e sobre a serpente. Nos versos 14, né, nós vemos quem pode, né? Ele diz assim: porque tanto me amou, eu o livrei, eu o colocarei a salvo, pois conhece meu nome. O que nós podemos perceber nesse verso aqui é a perfeição da obediência que só Jesus teve nessa terra. Porque ele diz assim: porque tanto me amou. Quando ele diz porque tanto me amou, ele está dizendo também que por causa desse amor, viveu de uma forma perfeita diante de Deus, em obediência completa e perfeita diante de Deus. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Messias. Porque nós, ainda que busquemos essa vida de obediência, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitamente obedientes a Deus. Mas Jesus foi. E esse verso mostra justamente a vida impecável, literalmente impecável, que Jesus teve. O verso 15 fala sobre o sofrimento por causa do pecado, né? Quando ele me invocar, eu lhe responderei na sua angústia. E nós vemos lá a angústia que Jesus sofreu lá no jardim, né, do Getsêmani. A angústia por causa do pecado que ele haveria de abraçar ali na cruz. E o verso 15 então diz: quando ele me invocar, eu lhe responderei na sua angústia, estarei com ele e o livrarei e o honrarei. O verso 16, né? O verso 16 diz: darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse exato momento, Jesus está assentado à direita de Deus, aguardando a vinda do reino, para que esse reino venha sobre a terra, e ele virá para reinar sobre essa terra. Jesus está sentado no trono e continuará assentado nesse trono eternamente. Mas o salmista profetiza aqui, né, que justamente após a ressurreição, Jesus, ele terá essa longevidade, essa eternidade, a eternidade que Jesus sempre teve e que momentaneamente, podemos dizer assim, ele deixou de ter, né? Não sei nem se eu posso usar esse termo, né? Mas quando ele morreu, porque Jesus morreu de fato, apesar de nunca ter deixado de ser Deus, ele morreu como homem, de fato ele morreu, esteve sepultado por 3 dias, mas ressuscitou. Mas o que o salmista nos aponta aqui é que após essa ressurreição, após a ressurreição de Cristo, Jesus estaria eternamente reinando, e ele está eternamente reinando. Ele está assentado à direita de Deus, reinando soberanamente. E para finalizar, a nossa segurança, sendo o próprio Deus, ela está, desculpe a redundância da palavra, assegurada no fato de nós atendermos ao chamado e respondermos positivamente a esse chamado de Deus, para nós confiarmos nele e fazermos dele a nossa esperança, o nosso refúgio e a nossa segurança, sabendo que ele é a nossa proteção. E como eu disse, esse salmo ele está basicamente direcionando o nosso olhar e o nosso coração para Jesus. Está falando basicamente de Jesus, do Messias. E a maneira de nós estarmos incluídos nisso é nós estarmos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, e ele fala bastante sobre isso, né? O próprio Jesus fala bastante sobre isso no capítulo 15 de João. Ele fala, enfatiza a importância de nós permanecermos nele. Depois você pode ler João capítulo 15, dos versos 1 ao 17. Nesses 17 versos, por 13 vezes, Jesus fala de permanecer nele, de permanecer na sua palavra, da sua palavra permanecer em nós. Quando nós permanecemos em Cristo, quando nós estamos nele, quando a palavra dele está em nós, então nós também estamos habitando
no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos protegidos e guardados pelo próprio Deus. Para finalizar, João no capítulo 14, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece. Veja, Jesus foi o único que obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. Mas quando nós nos empenhamos em ter os mandamentos, guardar os mandamentos de Deus, e nos empenhamos em obedecer esses mandamentos, o próprio Espírito é que nos capacita para obedecê-los, obedecer a esses mandamentos, ainda que imperfeitamente. Mas o Espírito Santo nos ajuda, e Jesus diz justamente isso: aqueles que têm os meus mandamentos e a eles obedecem, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E olha o final desse verso: e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus nos chama para estarmos nele, permanecermos nele, para que a palavra dele permaneça em nós, para que assim como ele habita em Deus, como ele está protegido, guardado, ou quando ele esteve nessa vida, esteve protegido e guardado por Deus, nós também estejamos protegidos e guardados e seguros em Deus. Ele nos chama para nós olharmos para as Escrituras, vivermos segundo o Evangelho, dependermos do Espírito Santo, para de fato atendermos a esse chamado, ao chamado desse salmo para todos nós. Em Cristo nós não temos uma sensação de segurança pela ausência das ameaças. Em Cristo nós não temos uma sensação de segurança porque as ameaças foram dissipadas. Em Cristo nós temos a convicção de que estamos protegidos e seguros, mesmo diante das ameaças e ataques do inimigo. Vocês se lembram que eu disse no começo sobre a sensação de segurança? A gente pode ter a presença da polícia, mas se a presença do crime também estiver ali, a gente está seguro por causa da presença da polícia, mas temos a sensação de insegurança por causa da presença do crime. Agora, em Cristo nós temos a convicção de estarmos protegidos e seguros, mesmo que o crime ou mesmo que o diabo esteja nos atacando. O diabo pode nos atacar, mas nós temos a convicção de que estamos seguros em Deus. Em Cristo nós temos a convicção de que estamos protegidos e seguros, mesmo quando nós somos atingidos por doenças ou desastres que assolam o mundo. Cristo nos dá essa segurança. Por isso nós podemos declarar, como o próprio Deus declarou, como o próprio Jesus declarou e o salmista declara aqui, verso 2: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Meu Deus em quem confio. Você está passando por lutas, você está passando por dificuldades, a doença chegou no seu corpo, a sua mente muitas vezes fica até meio que desvairada, você ouve e vê as notícias por aí e seu coração fica trêmulo. Coloque os seus olhos em Deus, coloque sua confiança em Deus, deposite toda a sua esperança em Deus, e então o próprio Espírito virá e te trará esta convicção de que você está protegido e guardado por Ele. Então você poderá declarar: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio, Ele é quem me guarda, Ele é quem me protege, e nele eu estou seguro. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Quero te convidar a orar e a declarar essa verdade. Se você quiser, pega esses versos aqui, esses primeiros versos do Salmo, do verso 1 e 2, e ore esses versos nesse exato instante. Vamos orar esses versos. Eu quero te convidar a orar dessa maneira. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é a nossa proteção. Obrigado porque o Senhor é a nossa segurança. Jesus, obrigado porque a única maneira e a possibilidade que eu tenho de estar guardado e protegido por Deus é por tua causa, é porque eu creio em ti. E eu creio em ti porque o teu Espírito veio e me convenceu dos meus pecados e me levou ao arrependimento. E quando eu fui levado ao arrependimento, os meus pecados foram perdoados através da confissão. E então eu fui adotado como filho, e como filho eu fui transportado para esse lugar de segurança que é a tua presença. Tu és a minha segurança, tu és a minha proteção, tu és aquele que me guarda. Por isso, como o salmista disse, eu também posso dizer que eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Todo-Poderoso. Eu posso dizer que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, porque eu confio em ti. E eu confio em ti porque o Senhor coloca esta confiança em mim. O Senhor nunca falhou e nunca falhará. Eu tenho essa convicção dada para mim pelo Espírito Santo. O Senhor nunca falhou e nunca falhará. O Senhor nunca foi derrotado e nunca será. E o Senhor nunca será atacado de uma maneira que poderá ser destruído. O Senhor não está morto e nunca esteve e nunca estará. O Senhor é eterno, e estando em ti, Senhor, eu posso ter esta convicção. Ainda que o Senhor permita que o inferno se levante contra mim, eu não precisarei temer mal algum. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo 23, eu também não vou temer, não por causa do vale da sombra da morte, mas por causa daquele que está comigo, e por causa daquele com quem eu estou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque pela tua obra lá na cruz, pelo teu sacrifício, agora eu habito na presença do Deus Altíssimo. Por causa do teu sacrifício lá na cruz, eu tenho uma morada certa. Eu estou peregrinando neste mundo. Eu estou passando por este mundo. Eu estou sofrendo as coisas que este mundo acaba lançando sobre mim e sobre toda a humanidade. Mas a minha certeza, a minha convicção é que a minha morada não é aqui. Porque tu és o meu auxílio, tu és a minha habitação, tu és o meu refúgio, tu és a minha segurança. Senhor, tu és aquele em quem eu confio, tu és aquele que preparou para mim uma morada eterna. Ainda que o diabo lance setas contra mim, o Senhor é minha proteção, o Senhor é minha segurança. Em ti, Senhor, eu confio. Em ti continuarei confiando, Pai. O mundo de fato se levantará contra nós, contra a tua igreja, mas tu és o nosso refúgio. O anticristo virá contra a tua igreja, mas tu és o nosso refúgio. O mundo continuará se levantando contra nós, mas tu és o nosso refúgio, a nossa segurança, a nossa proteção. Muitos dentre nós perderão a vida, mas tu és o nosso refúgio, a nossa proteção e a nossa segurança. Não importa o que fizerem, não importa o que falarem, não importa o que o diabo e o inferno façam contra nós, nós estamos seguros na tua presença. Nós estamos guardados por ti, e até o dia em que o Senhor preparou e planejou para nós partirmos deste mundo, nós não iremos morrer, nós estaremos preservados e guardados por ti, pela tua palavra, pela tua verdade, Senhor. Sim, Senhor, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro bem presente na tribulação. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Tu és bendito, tu és glorioso, tu és exaltado. Estamos seguros em ti, Senhor. Sim, Pai. Ninguém mais pode nos dar uma segurança como esta. A segurança de estarmos na tua presença, a segurança de dependermos de ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus, bendito e glorioso. Ainda que venha a guerra, ainda que venham, Senhor, os desastres naturais, estamos seguros em ti, Senhor. O Rei da Glória é a nossa proteção, o Senhor dos Senhores é o nosso protetor, Ele é a nossa segurança. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia.
Aleluias, bendito é o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A nossa mente está guardada por Ti, o nosso coração está guardado por Ti, Senhor. Aleluias, aleluias, Deus de toda a glória. Oh, aleluias, 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 Deus. Oh, Deus bendito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado é o teu santo nome, Jesus. Nós respondemos a Ti, Jesus. Nós respondemos a Ti, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor nunca nos deixou e nunca nos deixará. Amém. Amém. Me lembrei de uma canção. Nós não vamos cantar, mas eu quero ler nessa canção, que é da Laura Sougueles, né? Acho que todos conhecem, né? Que diz: em teus braços, né? A letra diz o seguinte: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Tu me guardas, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. O Senhor é quem me guarda. Eu nasci para o teu abraço, eu nasci para te pertencer, e no teu abraço estou seguro. No teu abraço eu sou consolado, reanimado. Eu nasci para este lugar de intensa comunhão, intimidade com meu Pai. Amor igual não há, e deixarei o teu amor entrar. Amor igual não há, eu deixarei o teu amor entrar. Onde ninguém mais for, onde ninguém mais vai, o teu amor vai. A tua afeição pura me sara. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Amém. Depois ela vai repetindo. Seguro estamos no braço do Senhor. Seguro estamos no braço do Senhor.